Oi, eu sou a professora Cristiane do GAD Fisiologia. Neste vídeo vamos dar uma olhada geral nos córtices associativos. Os dois hemisférios cerebrais, como você já sabe, são compostos por córtex e núcleos profundos. Os córtices são interligados por estruturas brancas, que são as comissuras anterior e posterior, que não estão representadas aqui, e o corpo caloso. Os córtices podem ser paleo- e arquicórtices, que apresentam 3 a 4 camadas, e também podem ser neocórtices, que apresentam 6 camadas celulares. Hoje vamos falar de áreas neocorticais. As camadas neocorticais têm regiões de recepção e de envio de informação. As aferências neocorticais vindas do tálamo chegam na camada 4, enquanto as vindas de outros córtices podem chegar em camadas mais superficiais e mais profundas. Além disso, moduladores neurais são dispersos em todas as camadas corticais. Eles serão discutidos em outra videoaula. As eferências corticais partem de camadas mais superficiais para outros córtices e de camadas mais profundas para tálamo e outras estruturas subcorticais. Dentro de cada região cortical há ainda muitos interneurônios locais que fazem integração da informação entre as diferentes camadas corticais. Além disso, há divisão de funções pelas áreas corticais. Você já tem essa noção, pois já sabe de cada córtex primário mencionado anteriormente. Temos córtices que cuidam de informações sensitivas, outros que cuidam de reconhecimento de espaço, outros que cuidam da formulação de linguagem e assim por diante. Como cada área cortical tem uma função direcionada, mesmo sendo tudo neocórtex, elas apresentam morfologias diferenciadas. Foi com base nisso que Brodmann dividiu o córtex em áreas através do estudo morfológico de um cérebro humano. Hoje nós conseguimos associar cada região morfologicamente diferenciada com suas funções. Os córtices motor, somatosensorial, visual, auditório, olfatório e gustatório primários são mostrados aqui. Nas imediações de cada um desses córtices, encontramos os córtices secundários, associados a cada uma dessas funções. Esses córtices secundários cuidam das mesmas informações, de maneira mais complexa e integrada. No entanto, é possível notar que ainda temos muito córtex não incluso nos córtices primários ou secundários. Essas regiões são conhecidas como córtices terciários ou associativos. Esses córtices recebem este nome porque integram informações de diferentes categorias e características, ou seja, não são dedicados especificamente a um único tipo de informação. Nós temos 3 grandes áreas associativas: o córtex associativo parietal ou parietoccipital, o córtex associativo temporal e o córtex associativo frontal ou simplesmente córtex pré-frontal. As funções de cada um desses córtices foram descobertas através de experimentos em animais, interpretações de consequências em lesões em pacientes e de estudos de imagens funcionais também em humanos com e sem patologias associadas. Então vamos começar pelo córtex associativo parietal. Perceba que esse córtex se localiza bem na triangulação entre 3 córtices sensitivos: o somatosensorial, o visual e o auditório. O córtex parietal, então, tem como principal função direcionar a atenção ao espaço corporal e ao espaço ambiental. Experimentos em animais mostram que a atenção direcionada depende da ativação do córtex associativo parietal. Animais treinados para direcionar a atenção a tarefas que resultam em recompensas apresentam um aumento da atividade parietal quando estão atentos às tarefas. Seres humanos saudáveis que estão direcionando sua atenção para determinada atividade também apresentam um aumento da atividade parietal, concomitante ao aumento da atividade do córtex sensitivo usado para a recepção daquela informação. Pacientes que sofrem perda seletiva do córtex parietal podem apresentar uma síndrome na qual a atenção direcionada para um determinado lado do ambiente ou do próprio corpo é falha. Isso é chamado de síndrome da negligência contralateral e geralmente está associado à perda do córtex parietal direito com uma falta de capacidade de atenção para o lado esquerdo do ambiente e do corpo. Essas imagens mostram como pacientes com síndrome da negligência contralateral ignoram o lado esquerdo dos seus desenhos, ou no caso dessas imagens, o lado esquerdo da sua obra artística.
Inclusive aqui você consegue ver a progressão do paciente em 6 meses de terapia após a lesão. Eu deixei um link para você entender melhor como essa síndrome se apresenta. O córtex associativo temporal tem o reconhecimento, a classificação e a categorização como função. Ele é como se fosse seu dicionário de conceitos e representações, basicamente. Animais treinados para reconhecerem certos símbolos apresentam aumento da atividade temporal quando o fazem. Nesse caso, por exemplo, os pesquisadores encontraram a área que ativava quando um macaco reconhecia qualquer indivíduo da sua própria espécie. Quando alguma outra imagem não relacionada era apresentada, aquela área não disparava. Interessante que esse cara barbudo deixou o macaco meio confuso, você não acha? Então, existem neurônios que se ativam especificamente para certos tipos de reconhecimento. Por exemplo, se você reconhece uma pessoa da categoria humano, uma certa área se ativa. Se a categoria muda para, digamos, gatos, outra área se ativa. Agora, se dentro da categoria gatos você reconhece um animal específico, uma outra região se ativa. Então, você tem neurônios que se ativam especificamente quando você se vê no espelho, quando você vê seu amigo, quando você vê seu bichinho de estimação e possivelmente, se você é meu aluno, já assistiu um monte de videoaulas, acaba já tendo uns neurônios que ativam especificamente quando você me vê. Áreas diferentes do lobo temporal de seres humanos apresentam sua ativação quando as pessoas observam imagens representativas de coisas ou indivíduos que elas reconhecem. Lesões no neocórtex temporal podem resultar em dificuldades de reconhecimento de categorias de coisas. Isso é chamado de agnosia e geralmente tem relação com uma entrada sensorial específica. A agnosia visual, por exemplo, impede que uma pessoa reconheça um objeto por sua imagem, mas se a pessoa pega o objeto na mão, imediatamente ela percebe e consegue dizer o que aquilo é. Eu vou deixar também um link para você dar uma olhada nesse tipo de patologia. Aqui, por exemplo, mesmo a pessoa copiando as imagens que foram apresentadas a ela, ela não sabia exatamente dizer o que cada imagem significava. Essa pessoa que vos fala tem uma certa agnosia para reconhecimento de faces. Até uma área temporal minha resolver que vai reconhecer uma face demora um bom tempo. Isso se chama prosopagnosia e é relativamente comum na população humana. Um pouco triste para quem é professora e adora alunos, como eu. Mas a gente tem que lidar com o que a vida nos coloca, correto? Então, se eu não te reconhecer quando a gente se encontrar, me perdoa, tá bom? Por fim, também temos o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal está relacionado ao planejamento do comportamento. Ele te dá basicamente suas características de personalidade, definindo o quanto você é uma pessoa que consegue se comportar conforme um plano de ação de longo prazo ou quanto você é impulsivo. O córtex pré-frontal meio que é o seu freio racional, trocando informações constantemente com seus circuitos emocionais para tomadas de decisão. O álcool, por exemplo, tem efeito inibitório, e a primeira estrutura a ser afetada por ele é o córtex pré-frontal. É por isso que as pessoas ficam desinibidas quando começam a beber. A maioria dos estudantes universitários se encontra numa faixa etária na qual o córtex pré-frontal ainda está se formando. Por isso, de vez em quando, ainda pode ser difícil para você segurar suas emoções ou seus impulsos, mesmo quando você tem consciência de que eles possam ser indesejados ou inadequados. É com o treino que essas conexões são estabelecidas, então tenha paciência e continue tentando. O córtex pré-frontal está em franco desenvolvimento até o fim da segunda e o início da terceira décadas de vida. E eu posso falar por experiência que mesmo chegando perto dos 50, a gente ainda percebe algumas mudanças interessantes nesse sentido. Sempre é tempo para aprender e amadurecer. Animais que são treinados para frearem seus impulsos em troca de recompensas têm seus córtices pré-frontais mais ativos durante a espera. Se eles não conseguem esperar, o córtex não dispara tão intensamente. Pacientes com lesões pré-frontais extensas podem apresentar mudanças de personalidade significativas, onde os mais espontâneos podem ficar pacatos e os mais racionais podem ficar impulsivos. Um caso clássico das neurociências é o do Phineas Gage, um trabalhador que estava pressionando um explosivo na construção de uma ferrovia e sofreu um acidente. O explosivo foi acionado e o bastão que ele estava usando acabou ferindo seu lobo frontal. Esse rapaz, que era tranquilo e aconselhava os colegas, passou a ser impulsivo e mudar de ideia a todo momento. Nem conseguiu voltar a trabalhar e se relata que ele era outra pessoa depois do acidente.
As lobotomias frontais, realizadas com certa frequência no século passado, também são exemplos de como o córtex pré-frontal se relaciona com nossa personalidade. Eu vou deixar links aqui para você dar uma olhada nisso também. Em resumo, nossas funções neocorticais são essencialmente integradas através de muitas conexões entre os diferentes córtices. Apesar de haver divisão de funções e tarefas, essa integração faz que nenhuma função seja exercida separadamente. Uma das estruturas mais importantes nesse sentido é o corpo caloso. Existem indivíduos nos quais o corpo caloso não se desenvolve adequadamente ou que passam por calosotomia, que é o procedimento cirúrgico para a secção do corpo caloso. A calosotomia é realizada em situações específicas por razões médicas. Nesses indivíduos é possível estudar a divisão de tarefas por cada um dos hemisférios cerebrais. Pense o seguinte: se suas sensações táteis da mão direita chegam ao hemisfério esquerdo e seu hemisfério esquerdo não consegue se comunicar com o hemisfério direito, podemos verificar o que o hemisfério direito e esquerdo consegue fazer sozinho com aquela informação. Se fizermos você recebê-la exclusivamente através dessa via sensitiva. Podemos fazer o mesmo para a mão esquerda e o hemisfério direito. Isso pode também ser conseguido ainda pela projeção de imagens e palavras rapidamente em apenas um lado do campo visual, de forma que apenas o hemisfério oposto receba aquela informação. Com pesquisas utilizando esse tipo de abordagem, foi possível descobrir que o hemisfério direito se ocupa ainda da percepção somatosensorial e visual esquerdas, do colorido emocional da linguagem, de aspectos rudimentares da fala e relações espaciais. Por outro lado, o hemisfério esquerdo se ocupa, além da percepção somatosensorial e visual direitas, de aspectos mais específicos e da linguagem em si, com elaboração e compreensão léxicas. Alguns pacientes, após a calosotomia, têm dificuldade de adaptação, afinal são dois cérebros pensando diferente dentro de uma mesma cabeça, literalmente. Eu deixei um link para você ver o que pode acontecer com pacientes que apresentam a síndrome do cérebro partido. Mas é muito importante você se lembrar que, apesar dessa divisão de tarefas realmente existir, ela só se demonstra quando há lesões envolvidas. E todos os indivíduos com sistema nervoso intacto vão utilizar todas as áreas de forma integrada, certo? Você usa seu sistema nervoso inteiro, o tempo todo. Nada dessa história de usar um hemisfério em detrimento de outro, ou de usar X% da sua capacidade, etc. E se você não usa, você perde. Então, bora treinar. Sempre. Uma das funções lateralizadas no sistema nervoso central mais evidentes é a linguagem. A linguagem, como todas as funções neurais que nós discutimos até aqui, tem componentes sensitivos, de integração e motores. Podemos falar de dois grandes tipos de informações sensitivas para a linguagem: a informação utilizada para a recepção da linguagem e a informação utilizada para a geração da linguagem. Pense que quando falamos de linguagem, estamos falando de comunicação entre um emissor e um receptor. Este vídeo, por exemplo, não faria sentido se eu não esperasse que você, ou pelo menos alguém, fosse assisti-lo em algum momento. Pois bem, a informação sensitiva é essencial para o emissor, de forma que há um feedback sensorial constante para que a linguagem seja emitida adequadamente. Conforme eu falo, eu utilizo as informações auditórias e somatossensitivas para perceber se estou emitindo o que gostaria adequadamente. Pessoas que têm a boca anestesiada, por exemplo, podem ficar com a fala prejudicada, por não terem a percepção exata dos movimentos realizados por si mesma. Se não nos ouvimos também enquanto falamos, alteramos a qualidade da fala, como quando gritamos se estamos ouvindo mal, ou gaguejamos quando nos ouvimos com atraso. Eu vou deixar aqui também um link para um vídeo bem engraçado sobre essa situação. Outro tipo de entrada sensorial importante na linguagem é composto de sentidos utilizados para a recepção do que foi emitido pela outra pessoa. Temos o sistema visual para a leitura e observação de expressões faciais, além da linguagem de sinais. O sistema auditório é utilizado para a comunicação verbal e o sistema somatosensorial é, por exemplo, utilizado para a recepção do braille. Após a informação ser recebida pelo sistema nervoso central, se seu córtex associativo parietal estiver funcionando direitinho e você conseguir prestar atenção nela, ela é encaminhada para uma região temporal superior e posterior, chamada de área de Wernicke. Essa região fica no hemisfério direito na maioria das pessoas, mas em algumas pessoas fica do outro lado. Isso acontece com as funções lateralizadas. Às vezes elas trocam de lado. E antes que você me pergunte, não.
Os canhotos não têm tudo invertido no sistema nervoso deles. A dominância motora é à direita, mas a maioria dos canhotos ainda tem a linguagem lateralizada para a esquerda, assim como acontece para os destros. A área de Wernicke, não coincidentemente, fica próxima dos córtices auditório, visual e somatosensitivo. A área de Wernicke é responsável pela compreensão da linguagem. Se você entende o que eu estou falando, o que o livro diz, ou que alguém falou ou escreveu em mídia social, é porque sua área de Wernicke está funcionando bem direitinho. A área de Wernicke se comunica com a área de Broca através do fascículo arqueado. A área de Broca, como você pode perceber, está na região ventral e posterior do lobo frontal, próxima à região de controle da musculatura da boca. Aqui se elabora a linguagem, no sentido de que se planeja a sequência de movimentos necessários para se emitir o que se quer dizer. As áreas de Broca e Wernicke têm relação específica com a linguagem falada e ouvida. Então, lesões restritas a essas regiões encefálicas causam as afasias, ou seja, incapacidades de compreender ou emitir linguagem verbal. Pessoas com afasia de Wernicke, अर्थात YouTube की आवाज में सही गोलार्ध द्वारा अभियोग पर नियंत्रण की थोड़ी अधिक चालाकी हो सकती है जिसे आप नहीं समझते हैं. Entendeu? Claro que não, a não ser que você entenda hindi. Você não recebeu uma informação que você consiga compreender. Então é mais ou menos isso que acontece com pessoas que têm afasia de Wernicke ou receptiva. Elas não conseguem compreender a linguagem verbal, mas elas conseguem emitir com bastante eficiência. Então falam, e se você não estiver prestando atenção, vai achar que estão falando perfeitamente. Mas se você prestar atenção, vai ver que o que emitem acaba não fazendo sentido. Eu vou deixar um link aqui para você dar uma olhada nisso. Por outro lado, pessoas com afasia de Broca têm muita dificuldade de emitir a linguagem. Elas compreendem perfeitamente, mas a emissão é difícil, lenta, pesada, arrastada e muitas vezes acaba saindo errada. Melhora vem com terapia, tempo e esforço. Eu também vou deixar um link para você dar uma olhada nesse caso. Bom, então as áreas de Wernicke e Broca ficam à esquerda, mas tem parte da função da linguagem também que depende do hemisfério direito, que é a prosódia. A prosódia é a capacidade de colocar e compreender o significado emocional da linguagem. Entonações de voz que tornam a linguagem ácida ou amável, irônica ou irritada, tudo isso está lateralizado à direita. Ou seja, poderia haver um pouco mais de fineza de controle sobre a prosódia pelo hemisfério direito na voz do YouTube, você não acha? Pessoas com lesões em áreas associadas à linguagem no hemisfério direito podem apresentar fala monótona ou não compreender significados subjetivos da fala, dependendo se a lesão está mais anterior ou posterior. A linguagem é realmente um excelente exemplo de função integrada no sistema nervoso. Ela não apenas depende das áreas localizadas nos dois hemisférios, ela depende de muitos córtices diferentes. Precisamos colocar em contexto de espaço onde está a fonte da linguagem ou para onde emitir a linguagem que elaboramos. Temos que planejar e decidir o que deve ser falado dependendo do contexto em que nos encontramos e temos que usar de todo o nosso arcabouço, o nosso conhecimento do significado das palavras e símbolos para compreender e elaborar uma linguagem significativa. Não é à toa que quando o professor pede para um aluno fazer um trabalho, uma das coisas que nos preocupa é que você elabore o trabalho com suas próprias palavras. Com isso, estaremos conseguindo que você use aquele conhecimento em todo o seu neocórtex, o que fortalece de forma significativa o aprendizado. Isso não acontece quando você só escuta um professor ou lê, copia ou grifa um texto. Quando você deixa de escutar e apenas reconhecer informações e passa a usá-las, seu sistema nervoso se apropria daquele conhecimento. E eu espero que você se aproprie desse conhecimento e estude sempre usando suas próprias palavras, ao invés de apenas receber palavras alheias, combinado? Ok, vamos parar por aqui. Obrigada por ter acompanhado nossas aulas. Outros temas das funções complexas do sistema nervoso serão abordados em outros vídeos. Esse é o GAD Fisiologia. Nos vemos no próximo vídeo.